Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 21 de outubro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 13 e versículos 16, 17 e 18. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia na fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia, contra toda a humana esperança. Ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu quero, no início dessa pregação, falar da alegria, do prazer que eu tenho de poder todos os dias partilhar essa pregação com vocês. Quando eu estou gravando essa pregação, é um momento muito especial, porque eu tenho o prazer de ouvir o Senhor falar comigo primeiro, para que depois eu possa transmitir para vocês. Os testemunhos que vocês mandam só confirmam a ação da palavra de Deus. Então vamos continuar unidos aqui nessa missão, e que você possa sempre me ajudar compartilhando essa pregação nos seus grupos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de bate-papo, se inscrevendo no canal, e assim, mais e mais, nós vamos alcançar novas pessoas em nome de Jesus. Estamos quase chegando a 8.000 inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, você vai estar abençoando essa missão. Para falar hoje sobre herança, sobre ser herdeiros da graça de Deus, eu quero iniciar partilhando com vocês uma formação do padre Roger Luiz, da Canção Nova. Ele falava sobre essa herança e ele dizia assim: tome posse da sua herança de graça e de bênção de Deus. Nos termos jurídicos, todos nós temos direito sobre a herança de nossos pais, desde que eles façam o inventário de seus bens. Mas hoje, irmãos e irmãs, nós não vamos falar de heranças de coisas que acabam, de herança de coisas que muitas vezes provocam brigas na família, discussões e até morte. Hoje nós vamos falar de uma herança que o Senhor Jesus deixou para nós. A herança espiritual, herança que foi conquistada para cada um de nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua paixão e morte. Essa conquista é que nos deu a grande libertação, pois todos nós, através de Jesus, passamos de escravos para livres e passamos a ser novamente chamados filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, irmãos e irmãs, nós somos herdeiros da graça, da bênção de Deus, de tudo aquilo que Jesus conquistou para cada um de nós. Somos herdeiros, somos filhos. E é muito importante nós entendermos isso. Essa herança o Senhor Jesus deixou para todos, bons e maus.
Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Desse modo, sereis filhos de vosso Pai que está no céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus, sobre como os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Então, todos os filhos de Deus têm direito à herança, não só aqueles que se acham perfeitos, melhores do que os outros, todos. A palavra de Deus é muito clara sobre maus e bons, sobre todos os herdeiros dessa herança. Mas para herdar essa herança, existe uma condição: tomar posse. Porque a grande verdade é que todos somos portadores dessa herança, dessa graça, dessa bênção de Deus. Essa herança conquistada em Jesus para todos nós é a sua graça, é a salvação, é o reino de Deus que o Senhor preparou para cada um de nós. Essa herança é a vida eterna. Jesus, ele já conquistou isso para nós. E ele já nos deu essa herança. Mas a pergunta que cada um precisa fazer para si próprio: eu já tomei posse dessa herança? Eu já abracei essa herança? Irmãos e irmãs, é hora de tomarmos posse da herança que Jesus conquistou para nós. A posse espiritual, permanente, incondicional. Uma herança que ninguém pode tirar de nós. Só nós mesmos precisamos entender isso. Só eu e você é que podemos dizer não a essa herança. O homem tem a liberdade de escolher. Os filhos de Deus têm a liberdade de escolher se querem ou não aceitar essa herança do Senhor. Porque quando nós falamos de herança, nós temos que entender que a herança é um prêmio, é algo valioso que o Pai deixou. Mas, humanamente falando, quando alguém da família herda uma herança, por exemplo, uma grande quantia em dinheiro, se aqueles que herdaram não souberem cuidar daquele dinheiro, fazer daquele dinheiro um investimento para que ele possa render, rapidamente aquela herança vai acabar. Quantos casos eu conheço, e às vezes você conhece também, de pais que trabalharam a vida toda, que lutaram para deixar algo para os seus filhos. E quantos filhos perderam em tão pouco tempo aquilo que seus pais lutaram e dedicaram anos e anos de vida para ter e para dar alguma coisa para os seus filhos quando eles morressem. E trazendo para o lado espiritual, nós precisamos entender isso. A herança que nós herdamos é a herança da fé, é a herança da salvação. Mas para que essa herança nós possamos guardá-la, possamos preservá-la, nós temos que entender que guardar essa herança é guardar a nossa fé. Guardar a nossa herança é investir na nossa salvação, fazer crescer aquilo que nós recebemos de Deus. É como a parábola dos talentos que o Senhor confiou, e aquele que recebeu um só, ele não fez multiplicar. Meu irmão e minha irmã, a herança, ela nos foi dada e conquistada por Jesus para cada um de nós. Mas nós temos o dever, como herdeiros, de guardar, de preservar e de trabalhar todos os dias para que essa herança possa durar até a eternidade, até a vida eterna. E nós tomamos posse dessa herança também pela fé. Essa fé que nós temos meditado esses dias. É por meio da fé que nós abraçamos o sacrifício do Senhor por cada um de nós. E por meio da fé nós entendemos
que em Jesus nós somos vitoriosos e não derrotados. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, Ele nos dá o direito, a herança, a bênção de Deus, a graça de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, é por isso que sempre eu falo aqui, porque isso o Senhor fala ao meu coração primeiro. Nós somos herdeiros de Deus, então nós não podemos viver como derrotados, nós não podemos viver prostrados, nós não podemos deixar que os problemas, que as dificuldades, que as enfermidades possam nos derrubar, possam nos derrotar, porque nós não somos mais escravos. Toda maldição que havia contra nós, ela foi anulada pelo sangue do Senhor Jesus. E como diz o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos para sempre. Então, esse é o tempo, esse é o momento de tomarmos posse dessa herança e viver não como fracassados, mas como vitoriosos em Cristo Jesus. E assim, temos a graça e a autoridade de renunciar na nossa vida tudo que quer nos escravizar de novo, tudo que quer nos impedir de abraçar essa graça de Deus na nossa vida. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, o que São Paulo nos fala hoje na primeira leitura. E vai falar que não é por causa da lei, mas é a justiça que vem da fé. Foi pela fé que Deus prometeu um mundo como herança a Abraão e a sua descendência. Quando o Senhor chama Abraão, fala que ele seria pai de multidões. Mas no livro de Gênesis vai nos dizer que a sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão, ao invés de ele ficar olhando que a sua esposa era estéril, Abraão creu. Abraão confiou na promessa de Deus. E é assim que nós devemos agir. É por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Porque ele creu naquilo que humanamente falando era impossível. E por Abraão acreditar, o Senhor lhe cumpriu a promessa, dizendo para ele que ele seria pai de multidões. Meu irmão e minha irmã, nós devemos olhar para esse grande exemplo do nosso pai na fé, Abraão, que ouviu a voz do Senhor e acreditou e confiou. E ele é pai de muitos povos, como está escrito na palavra. E vai dizer, ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Eu queria ler novamente o versículo 17 que nós estamos meditando de Romanos. Ele, Abraão, é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Esse é o nosso Deus, que faz existir o que não existe na minha vida, na sua vida. As suas promessas são fiéis, mas nós precisamos acreditar. E é aí que está o segredo do fracasso de muitas pessoas, de muitos cristãos, que ouvem a palavra de Deus, mas que não acreditam. Veja bem, isso é a fé. Fazer existir o que antes não existia. E pela fé, Abraão viu que ele seria pai de multidões, pai de muitos povos. E a história da fé de Abraão continua sendo contada e vai continuar sendo contada. Porque Abraão acreditou em Deus. Nós só conseguimos
tomar posse da herança que o Senhor Jesus deixou. Se nós confiarmos, se nós acreditarmos que essa promessa é para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer, mas quando nós lemos a palavra, nós temos que lê-la e meditar como sendo a boca do Senhor falando com cada um de nós e reafirmando a sua fidelidade para com o seu povo. Meu irmão e minha irmã, vamos olhar para dentro do nosso coração, como está a nossa fé. Nós somos filhos de Deus, e como filhos nós temos direitos, e como filhos também, nós temos deveres. E se não preservarmos a nossa herança, nós podemos perdê-la. A palavra do Senhor hoje é para nos mostrar esse grande exemplo de fé de Abraão e para nos lembrar das promessas que o Senhor deixou para cada um de nós, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E nós precisamos abraçar, nós precisamos guardar, nós precisamos cuidar com todo o nosso amor, com toda a certeza desse tesouro que ninguém pode tirar de nós. Meu irmão e minha irmã, coloquemos no nosso coração essa certeza. Nós não nascemos para ser escravos. Nós nascemos para ser livres. Nós não nascemos para ser empregados. Nós nascemos para ser filhos, herdeiros da promessa do Senhor. Abra hoje o seu coração. Erga sua cabeça. Olhe para o Senhor e entenda que eu e você somos filhos amados e queridos do nosso Pai que está no céu. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje de uma maneira muito especial, eu venho te agradecer, Senhor, porque o pecado havia cortado de nós esse direito da herança dos céus, esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, o Senhor nos reconciliou com o Pai. O Senhor nos ligou novamente ao coração do Pai e nos deu essa graça de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos, Senhor, nós somos herdeiros. Então que possamos hoje abraçar essa palavra, tomar posse dessa verdade e não permitir que nada nesse mundo tire o nosso olhar do Senhor. Que nada nesse mundo roube de nós a paz e essa certeza que no Senhor nós somos mais que vencedores. Os problemas temporais, as situações que nós passamos na carne, elas um dia vão acabar, mas aquilo que o Senhor tem para nós é eterno. Por isso o Senhor disse: juntai para vós tesouros no céu. Nesse dia, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, porque essa palavra falou muito comigo e eu espero também, pela ação poderosa do Espírito Santo, que possa falar na vida de todos que estão ouvindo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.